Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. A questão é complexa e exige ações conjuntas de setores como segurança, assistência social e saúde pública. Enfrentar o problema passa por informação e diálogo. É o que diz Kleber Navas, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós precisamos falar de sexualidade, nós precisamos falar de violência sexual. Delegacias, escolas e unidades de saúde podem oferecer ajuda nesses casos. É o que lembra Rita Vilela, do Departamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Se você tem dúvidas, procure ajuda. Tem sempre uma ajuda perto de você. A delegada Dali Ciceron reforça a necessidade de se estar atento às palavras e comportamentos da criança e do adolescente. Quem ama, protege. E hoje no Ponto de Vista nós estamos falando sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A delegada Dali Ciceron está aqui para a gente. Doutora, antes de começar o nosso debate, explica o que caracteriza esses crimes, o abuso e a exploração da criança e do adolescente. Bom, designação, né, é estupro de vulnerável hoje, né? Abuso sexual contra criança e adolescente. Então, qualquer tipo de prática libidinosa, um beijo lascivo, hoje é estupro. A passadela de na lei anterior, antes dessa alteração, né, da lei penal, estupro era apenas a conjunção carnal, o ato sexual, a cópula carnal. Hoje não. Hoje qualquer prática libidinosa. E na questão da exploração sexual de criança e adolescente, há uma como fala, aproveita-se dessa circunstância. Há uma indução da criança ou do adolescente a tais práticas. Certo. E tem, obrigatoriamente, só adultos, tem que ter um adulto envolvido e uma criança e adolescente, ou pode ser praticado também por um menor de idade, um adolescente numa criança, numa pessoa mais jovem? Não importa quem seja o autor, pode ser homem, pode ser mulher. E o adolescente, nessa questão, é tratada na vara da infância e da juventude. Certo. Quando menor de 12, é o conselho tutelar que vai entrar em contato com o juízo e submeter essa criança, obrigar a família ao tratamento desse garoto, né? Então, tem responsabilização por parte de adulto, do adolescente, trator e até mesmo, em tese, a criança. Doutora, a gente tem aqui alguns números de casos registrados aqui em Rio Preto, lá na DDM. Em 2018 foram 106 casos de abuso sexual, né, contra crianças e adolescentes. E 2019, até maio, 35 casos. A senhora, ao longo da sua experiência, tem percebido um maior aumento desses registros e isso significa, talvez, um maior entendimento sobre a questão? Como é que a senhora vê esses números? É maior conscientização. Eu acredito na subnotificação. Isso ocorre sim, ocorre muito, mas há uma tendência da família em deixar essa situação debaixo de pano, escondida, não denunciar. Até porque a mulher tem uma dependência muito grande desse indivíduo, emocional, financeira, e nem sempre ela se encoraja e denuncia. Tanto é que muitos casos vêm através de escola. A criança reclama com uma coleguinha que, por sua vez, vai comentar com um funcionário, o funcionário chega na direção, a direção da escola aciona o conselho tutelar e acaba, né, sendo encaminhado para a DDM. Então, existe sim, quando nós falamos em número, nós não podemos entender isso como números reais, como realmente ocorrências notificadas, né? Infelizmente, é uma situação bastante complexa e que merece maior atenção. Bom, além dos registros da delegacia, dos boletins, a gente tem outro tipo de monitoramento que é feito pela Secretaria de Saúde, né, Rita? Rita Vilela, que cuida desse monitoramento, acompanha. Conta pra gente como esse trabalho é feito, Rita. Essas notificações são compulsórias? Como é que funciona? Então, na saúde, nós temos um trabalho que é chamado de notificação compulsória de violência interpessoal e autoprovocada. Interpessoal, que são todas as violências no sentido de doméstica, intrafamiliar, em criança, adolescente, idoso e mulher, e população LGBT
e pessoa com deficiência, também as comunitárias, aquela que acontece fora da família. Ok. E a autoprovocada é a tentativa de suicídio, né, mais comumente conhecida assim. Esse registro é compulsório, ele tem uma ficha de notificação que, nesse município, além dela ser preenchida pelos profissionais de saúde, ela é também preenchida pelos profissionais das demais secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Mulher. E a Secretaria de Cultura e de Esportes, como eles têm o trabalho na promoção, se eles identificarem, eles tanto podem preencher a ficha de notificação, quanto eles podem encaminhar para que um serviço daquela comunidade da assistência social ou da saúde possam preencher essa ficha. E ela é compulsória, ou seja, ela tem uma responsabilização se o profissional que identificou não comunicar. E aí, essa ficha é válida tanto para o setor público quanto para as unidades de saúde privadas? Sim, para todos os serviços público e privado de saúde. Então, nesse município, todos os serviços tendo uma suspeita que ela não precisa ser confirmado, tá? Todos os códigos de ética profissionais, eles tratam dessa questão, assegurando ao profissional que ele tem a responsabilidade de comunicar se ele tiver a suspeita, não necessariamente a confirmação. Então, todos os serviços do município, eles estão qualificados para fazer essa informação. Rita, esses números chegando, essa informação chegando, vocês acabam organizando tudo ali na Secretaria de Saúde, monitorando os números, mas dando encaminhamento a essas questões, né? Para onde vão essas informações? Então, aqui no município nós organizamos, porque o serviço de saúde, obrigatoriamente, ele registra essa notificação num sistema nacional, que é chamado Sistema de Informação de Agravos, que é o SINAM. Essa informação, então, toda ela é concentrada na Secretaria de Saúde, que tem um departamento de informação em saúde que vai registrar essa informação. Essa é uma parte de todos os agravos, dengue, meningite, inclusive as violências. Feito isso, nós fazemos a qualificação dessa informação. O que a gente faz? A classificação do risco. Se tem uma prioridade nesse cuidado, nós vamos trabalhar com uma planilha de monitoramento. E onde a gente vai informar um serviço, onde aquela família mora, para que esse serviço ele possa ficar mais em alerta e trazer aquela família para perto para o cuidado. Isso é estendido, essa comunicação tem uma parceria forte com a Secretaria da Assistência Social, que a gente trabalha com essa informação e como a gente cuida dessa família, e com a Secretaria da Mulher, com as questões de mulher, e com a Secretaria, com o Conselho do Idoso nas questões do idoso. Apesar que tem sempre uma interface com a Secretaria da Assistência Social, com o serviço do CREAS, que trabalha especificamente com a questão de violação de direito. Além desse material, que é uma planilha de monitoramento, nós temos outras formas de contato, que é o e-mail de alerta. A gente faz um e-mail alertando que a gente incluiu na planilha de monitoramento, e a gente faz a ligação também telefônica, avisando, trocando informação, vendo como é que a gente pode cuidar melhor daquela situação. Rita, para deixar claro, o trabalho da saúde junto com a assistência é um cuidado, não tem nada a ver a um registro policial, né? Sim. Essa é uma questão bastante importante, né, Dálice? Porque a denúncia, ela tem um caráter policialesco, de investigação policial quanto à responsabilização do agressor, essas questões. A notificação para nós, para os nossos serviços, ela tem um lugar de cuidado. Quando eu faço uma ficha de notificação, quando eu preencho uma ficha, ou quando eu aciono uma equipe, eu estou dizendo, essa criança, esse adolescente e esta família precisa de ajuda. Então, a gente não trabalha na perspectiva da punição do agressor ou de constituir prova em relação à situação que a gente está trabalhando. A gente vai trabalhar com cuidado, inclusive orientando onde essa família busca as questões necessárias, se precisar responsabilizar o agressor, as outras questões necessárias. Reforçando isso que a Rita falou, outro setor que atua no combate do abuso e da exploração da criança e do adolescente é a assistência social. O Kleber Navas é um dos coordenadores do CREAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ô Kleber, para vocês, os casos que vocês acompanham, eles chegam por onde? Pelos conselhos tutelares, é pela delegacia, é via o serviço da saúde que a Rita estava falando? Como é que chega para vocês esses casos? Bom, os casos que chegam para a gente, na verdade, chega de toda a rede, tá? Chega dos conselhos tutelares, chega mediante delegacia, chega até no próprio CREAS, porque o CREAS também é porta de entrada, né? É porta aberta.
e qualquer equipamento público, né, da assistência social, projetos sociais, os CRAS que estão nos territórios. Então, todos esses equipamentos, eles estão prontos para receber essa notificação e fazer o devido encaminhamento. É importante a gente compreender que qualquer espaço é um espaço que pode acolher uma notificação de abuso, né? Um professor que esteja na escola, né? Um assistente social que esteja num CRAS, um educador social que esteja no projeto social, tá? Então a família ela pode procurar direto o Conselho Tutelar, ela pode procurar um equipamento, né? Uma unidade básica de saúde do território, mas é importante que a população saiba, né, quais são os espaços e constitua de alguma forma uma referência, né, desses espaços com algum profissional. Doutora Dalice, e na delegacia, quando chegar o momento do registro desse boletim, quem foi até lá? É o familiar diretamente ou geralmente através do Conselho Tutelar? A notificação geralmente vem através do Conselho Tutelar, mas muitas mulheres, muitas mães também nos procuram, né? Geralmente já quando não tem vínculo com o abusador. Com o abusador. Essas denunciam sim, né? Então, por ocasião da visitação da criança, a criança retorna ao lar com relato de dor, né, no genital. Então, a mãe começa a questionar se a criança é coerente na sua versão e ela acaba procurando a delegacia. Mas muitas situações, como eu bem disse, são denunciadas através de outros órgãos que, né, chegam no Conselho Tutelar, que por sua vez nos comunicam. Ok. Rita, e o perfil dos abusados? Tem como a gente traçar mais ou menos qual que é a faixa de idade? São mais crianças, são mais adolescentes, são mais meninas, né? Meninos? Tem como a gente ter uma noção aqui em São José do Rio Preto do perfil dos abusados? Acho importante para a gente até esclarecer um pouco o que é essa ficha de notificação. Sei. A ficha de notificação, ela foi pensada e ela cumpre um papel que a gente chama de epidemiológico, ou seja, ele vai dizer quem são, onde estão, o sexo da pessoa, se ela possui algum tipo de deficiência, né, que são informações relevantes para quê? Para a gente traçar as políticas públicas do município, certo? A partir disso, a gente faz esse estudo, sim. Então, o que a gente tem hoje, a partir dessa notificação, e vamos lembrar o que a gente está conversando aqui, ela é a ponta do iceberg, porque tem uma grande invisibilidade frente a essa questão que a gente está discutindo. Então, disso que a gente tem, que a gente recebe, a gente consegue ver faixa etária, né? Então, a faixa etária, você percebe que a suspeita, ela se concentra prioritariamente na faixa etária de 0 a 9, porque você tem que constituir outras informações, buscar mais algumas questões. E depois ela segue para de 10 a 14 e ela diminui quando você vai trabalhar de 15 a 19, né? Porque para o Ministério da Saúde, criança é de 0 a 9, adolescente é de 10 a 19, é diferente do estatuto da criança, né? Então, na faixa etária de 0 a 9 é que a gente tem mais notificações, mais suspeitas que vai buscar. A gente procura trabalhar a suspeita e se ela não se confirmar, a gente tira do sistema, para não ficar configurando números que depois a gente não tenha como trabalhar. Então, a gente tem feito isso, principalmente nos últimos 2 anos. Então, a gente vê que tem essa. E a questão de sexo, como a gente estava conversando, você percebe que é o sexo feminino. E aí a gente pode entrar num tema mais demorado, né, em alguma oportunidade, que é a questão de gênero e o que a gente vive, né, na questão da mulher, do feminino na nossa cultura. Essa mulher sempre bem mais vulnerável desde a tenra infância. Desde a tenra infância. Então, isso é um tema, né, que é bastante importante de ser conversado, porque com isso a gente está protegendo nossas filhas, nossas irmãs, as pessoas que a gente ama. Não é mimimi tratar da questão de gênero. A questão da mulher é uma questão que expõe a todos nós em hierarquia vulnerabilidade, social, tudo isso, né? E todas nós mulheres estamos suscetíveis a uma situação de estupro a partir do momento que você está numa sociedade como a que a gente enfrenta. Então, essa questão de gênero aparece desde a tenra infância. Nesse trabalho de levantamento de dados, também há um cuidado da identificação e da tabulação do abusador também? É o outro lado? Quem é que abusa?
A ficha de notificação, ela traz um campo escrito provável agressor. Certo. Então, nesse provável agressor, como você vai trabalhar muitas vezes com suspeita, o provável agressor ele vai ter um campo. Esse campo ele vai dizer se é o irmão, se é o pai, se é o padrasto, se é a mãe, se é a madrasta. Então, tem um vizinho. Tem vizinho, conhecido, desconhecido. Tá? Então, o que a gente observa, em primeiro lugar, o que aparece são conhecidos. Porque o abuso sexual na infância ele vai se dar pelo contato com o que você conhece. Então, dizer para a criança, cuidado com a pessoa na rua que você não conhece, você não protege muito. Você tem que cuidar dessa criança todo mundo, né? com aquilo que ela tem de relacionamento, porque é ali que se dá o abuso sexual. Então, é conhecido. Quando a gente vai para a questão de pai e padrasto, é pai em primeiro lugar e não o padrasto em segundo lugar. Tá? Então, a gente consegue ter, sim, essa informação a partir dos dados epidemiológicos. Doutora Dálice, e lá na delegacia também é esse perfil? Geralmente são pessoas próximas a essa criança? Sim, nós não temos um trabalho estatístico voltado para isso, mas assim, a nossa experiência nos diz que o padrasto vem em primeiro lugar. E a gente vê também a oportunidade, né? Ele aproveita do momento em que a esposa se afasta em razão do trabalho, existe um desencontro de horário. Então, a criança fica numa situação de vulnerabilidade, né? Então, mas seria mais ou menos nessa ordem, padrasto, o pai, o avô, né? E pessoas relacionadas a essa criança, próximas, né? Vizinhas, né? Ô Kleber, e com relação ao abuso, no contato com as famílias, o que eles relatam, o que vocês sentem? São abusos mais pontuais? São abusos que duram meses, anos? Com relação a essa temporalidade, como é que vocês tabulam isso? Como é que vocês chegam a esses números? Olha, nós não temos esses números ordenados, né? Esses dados a gente não tem sistematizado. Mas a gente, a partir das histórias de vida que a gente relata, a partir do acompanhamento da equipe nos CREAS, a gente observa que há de toda forma, né? Há abusos que acontecem, que são reincidentes, há situações que são pontuais, mas de alguma forma a gente observa de todas as situações. Vivian, vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já já falando sobre mais fatores, falando mais sobre a família e o acompanhamento que elas recebem aqui no município. É isso mesmo, a gente faz um breve intervalinho, a gente volta já já. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. E a gente continua falando sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre a importância da denúncia e sobre o impacto disso nas famílias. O Kleber Navas, ele é coordenador do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ô Kleber, por que é tão difícil chegar expor esse problema para as famílias? Muitas vezes é o pai... Na maioria das vezes, o pai é o padrasto que está cometendo esse abuso. Qual que é essa dificuldade de expor isso? O que você sente? Olha, nós estamos tratando de um assunto que é extremamente complexo, né, envolto de tabus. Nós não estamos habituados a falar sobre sexualidade, nós não estamos habituados a falar de violência sexual, né, de uma forma séria, de uma forma honesta. E para as famílias isso também é difícil, né? Assumir, identificar, né, que uma criança, um filho, né, uma pessoa próxima está sendo de alguma forma vítima de violência sexual
é muito difícil para as famílias assumirem isso. Uma vergonha, seria também? Uma dependência econômica, talvez? Os fatores são inúmeros, né? Acho que desde vergonha, desde culpa de não conseguir proteger essa criança. Então, a gente observa vários fatores envolvidos diante de um fenômeno que é tão complexo como a violência sexual. Então, às vezes, a violência e a negação andam juntas ali, lado a lado. Sim, com certeza. O Kleber, e em geral, o que você percebe? Essas famílias que enfrentam esses casos de abuso ou de exploração, elas estão também imersas em outras situações de vulnerabilidade? Sim. Nós no CREAS temos seguido algumas pistas, né, refletido sobre algumas questões referente aos casos que chegam pra gente, porque no CREAS a gente não acompanha só violência sexual, a gente acompanha várias outras situações de violência, né, contra a criança e adolescente, contra o idoso, né, contra pessoas com deficiência. E é importante a gente observar que a maioria dos casos que a gente acompanha hoje são famílias que de alguma forma têm uma vulnerabilidade econômica, né? E a gente trabalha com essas informações e a gente já falou um pouquinho de como que a gente trabalha com os casos que chegam, mas muitos são subnotificados, né? Então a gente tem, a maior parte das notificações são a partir de equipamentos públicos, né? E isso traz pra gente uma preocupação, porque a violência acontece também nos muros dos condomínios, em espaços, né, de famílias em que a vulnerabilidade não é econômica. Entendi. Tá? Então, nesse sentido, a gente precisa aprofundar o nosso escopo sobre a importância, né, de notificar. Ô Rita, com relação, você podia dar um panorama, você está envolvida nisso há bastante tempo. Desde 2001 está sendo implantado o trabalho, a origem dessas notificações na saúde. Você que você traçasse um pouco a evolução disso, e aqui em São José do Rio Preto, o que você sente? Ainda há uma certa resistência, talvez, dos profissionais da saúde em notificar quando se deparam com esse tipo de caso? Ah, não quero me envolver, não quero quebrar talvez um possível sigilo. Acontece isso ou hoje em dia está mais comum? É interessante esse panorama histórico, né? Se a gente pensar nessa questão das violências, a gente tinha como uma questão de segurança pública, né? Somente. Então, essa migração da segurança pública para as outras áreas, né? E que tem o início pela saúde, pela área da saúde, foi prioritariamente pelo impacto disso financeiro na saúde, pela questão do adoecimento, que é a morbidade, e da mortalidade por conta das violências. E depois também por uma questão de dar a visibilidade para fazer o quê? A promoção e a prevenção exatamente no impacto de vida, né, para essas pessoas, da qualidade de vida. Então, a partir daí foi uma mobilização da Sociedade de Pediatria, né, que foi então pressionando as políticas públicas, principalmente no Ministério da Saúde, e a primeira ficha de notificação, ela é de 2001, e ela tinha um nome, então, de maus tratos na infância, né? Notificação de maus tratos na infância foi a primeira ficha, e desde essa data a gente implantou no município de São José do Rio Preto. A gente tem bastante consonância com essa política aqui, tem um grupo muito forte, que sempre trabalhou com essa questão no município, e ele foi bastante empoderado pelo Dr. Ayrton Moscardini, que é um pediatra da Faculdade de Medicina, da FAMERP e do Ambulatório de Pediatria. E a partir daí, todas as outras políticas foram entrando no bojo e a gente foi trabalhando. Em 2009, essa notificação, a violência, ela passa a incorporar, então, a ficha de notificação a partir de uma portaria do Ministério da Saúde que tem dengue, meningite, ele inclui as violências como notificação compulsória e no sistema de informação, que aí a gente passa a ter esse dado. Quanto à resistência, né, é como o Kleber estava falando agora mesmo. Como é um tema indigesto, tá? É muito mais fácil você olhar para aquela situação que entra no teu consultório como uma situação né, de questão da família, e não como uma questão pública, e trazer isso para uma questão pública. Ainda para todos nós profissionais têm esse lugar. Então, você vai encontrar resistência em todas as políticas, não é só com o profissional de saúde. Tá. Então, quando eu fui trabalhar com a Secretaria de Educação, com a própria Secretaria da Assistência Social, todos os profissionais têm muita inquietação. E isso tem que ser considerado e respeitado, porque o tema violência precisa ser incluído como conversa.
A gente precisa rever quais são os aspectos da cultura que estão internalizados em mim. Senão, se eu estiver cega para isso, eu não vou enxergar o que está acontecendo lá fora. Então, eu não vou identificar aquilo como violência. Então, essa resistência, ela perpassa toda uma pluralidade do ser humano para a gente poder trabalhar a questão da violência. E se tratando de violência sexual, como o Kleber acabou de dizer, a gente não fala de sexualidade. Sexualidade na infância, imagina, né? A gente não fala sobre isso. E é um tema bastante importante, a escola tem um papel bastante importante, a educação. Porque ela pode tratar desse tema de uma forma lúdica, de uma forma a criança aprender a se respeitar e a partir daí a se proteger, e a partir daí ela poder comunicar se ela está inquieta com alguma coisa. Doutora Dalice, quando a gente fala dessas vítimas, dessas crianças e adolescentes, há algum tipo de comportamento, alteração de comportamento, sinais que essa criança pode dar e que nós, amigos, familiares, escola, podemos ficar atentos? Ela fica mais reclusa? Que sinais talvez elas nos deem para que a gente possa acender essa luz de alerta, né, e procurar o caminho para ajudá-la? O primeiro sinal é a angústia, né? É aquela criança chorosa. Ela se fecha, né? Apresenta problemas de relacionamento mesmo dentro de casa, né? Mesmo familiar. A perda de rendimento escolar, né? É um dos sinais muito fortes. E tivemos casos de garotas, já que na adolescência, passaram a se autolesionar com gilete, cortando aqui, né? Região do pulso. E era uma maneira dela tentar chamar atenção para essa problemática, já que ela não se encorajava, sabe? Porque ela comenta às vezes com a mãe, mas a mãe não dá credibilidade. É um outro problema que eles podem enfrentar. É uma confiança excessiva nesse seu companheiro. Eu já participei de diversos seminários, encontros, inclusive assim, trabalho de campo, né, por parte dessas técnicas que não entenderam o amor excessivo da mulher a esse companheiro a ponto de preterir a criança e permanecer na companhia dele. E uma situação assim chamou muito a minha atenção há muitos anos atrás. É uma coisa que a gente não consegue apagar. Era uma criança, cerca de 6 meses. E quando ela viu o padrasto, ela gritava muito. E a mãe, ao levá-la numa unidade de saúde, detectaram a lesão vaginal. Então, a criança, dependendo da sua idade, ela se manifesta de formas, às vezes, diferentes. Mas, com certeza, será sempre aquela criança isolada, né? Sempre aquela criança angustiada. Ô Kleber, em que momento, em geral, a criança talvez possa perceber, porque num primeiro momento, talvez ela possa entender aquela relação até como uma manifestação, talvez, de carinho, de aproximação. Em que momento que talvez ela se desperte, que fala, opa, isso aqui é... Quando ela entra, talvez, em outros círculos sociais e percebe que as situações são diferentes? Olha, não há uma regra de quando essa criança vai perceber que ela é vítima de violência. Porque, como você disse mesmo, muitas vezes ela relaciona aquele ato como uma forma de carinho, porque a referência que ela tem é uma pessoa que é da confiança dela, é uma pessoa, né, de dentro da casa dela, muitas vezes o pai. Mas é muito importante que essa criança, esse adolescente, possa construir confiança com outras pessoas, né? Seja em outros círculos que seja para além da família, como escola, né? Como projetos sociais, como, enfim, outros espaços que precisam falar sobre o fenômeno da violência sexual. Então, eu já trabalhei em grupos, por exemplo, com adolescentes e quando você está apresentando a definição de violência sexual, aí você escuta uma adolescente, olha, então eu sou vítima de violência sexual. Né? Então, quando a equipe vai numa escola falar sobre isso, e aí a gente começa depois a receber relatos, né? A escola entra em contato e a gente acaba depois fazendo acompanhamento dessas crianças e adolescentes. Então, é importante a gente falar a respeito, né? Para que essas crianças e adolescentes se percebam como vítimas de abuso sexual. Lembrando que tudo isso é dito de acordo com cada idade, cada faixa etária, Sim, né? É importante a gente respeitar cada faixa etária. Perfeito. Né?
E continuando com você, Kleber, como é que é o trabalho da assistência com essas crianças? O serviço é o PAEF, é isso? A proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. Em que casos que ele atende? Como é que a equipe é formada desse serviço? Bom, a equipe é formada por assistentes sociais e psicólogos, né? Hoje nós não contamos com dupla psicossocial, né? Mas a gente tem requisitado que se faça por conta da complexidade dos casos, principalmente de violência sexual, exige a compreensão de outros profissionais como da psicologia, por exemplo. Então é importante a composição desses profissionais junto com nós, né, assistentes sociais, e o trabalho ele é realizado no sentido de apoiar, de orientar, encaminhar, no sentido de obter proteção, que essa família consiga, né, reunir aquisições no sentido de proteger os seus membros. O que acontece muitas vezes, a gente observa que as famílias elas reúnem diversas vulnerabilidades, desde econômicas, mas as econômicas não são as únicas, e é importante a gente ressaltar, né? Mas elas não conseguem proteger. Né? Então, muitas vezes, esse suposto abusador, ele permanece dentro de casa, né? E no campo da proteção, que é a dimensão do qual eu faço parte, a gente fica muito, né, dependendo do trabalho em rede, né, do sistema de justiça, do sistema, né, de responsabilização de uma forma geral, porque as nossas orientações, quando a gente não consegue afastar, né, quando a gente chega para acompanhamento dessas famílias e o abusador permanece em casa, as nossas ações elas ficam muito no âmbito do paliativo. Né? Então você orienta a mãe para não deixar essa criança sem a supervisão de um outro adulto, junto com esse suposto abusador, né? Você faz encaminhamentos para a rede dessa criança, para ela permanecer o mínimo possível dentro de casa, então para um serviço de convivência, uma escola de período integral, um contraturno escolar. Então, nesse sentido que se dá o nosso trabalho, né? No campo de apoio, orientação e encaminhamento para a rede. Doutora, quando a gente pensa nessa questão da necessidade do afastamento do autor do abuso e da criança, é possível solicitar algum tipo de medida protetiva? Isso já é cabível hoje? Sim, essa conduta, inclusive, é vista no ECA. O ECA autoriza, né? Tanto o delegado de polícia como o conselho tutelar pode pedir o afastamento com base no ECA. Mas hoje nós estamos fazendo até através da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Porque quando é intrafamiliar, né, não deixa de ser uma violência doméstica. Então, nós estamos fazendo requerimento aos moldes, né, no delito de lesão corporal, de ameaça contra a mulher, naqueles mesmos moldes. Entendi. A mãe solicitando, ou a pessoa responsável, o afastamento desse abusador do lar. Isso vai para o juízo da infância, aliás, vai para o anexo. Vai para o anexo da violência doméstica, né? Que é uma unidade nova aqui para a gente. Quando o abusador está fora desse contexto familiar, sim, aí vai para a vara criminal. Ô Kleber, e ainda falando desse afastamento da criança e do abusador, também tem a vara da infância que pode solicitar que essa criança seja retirada desse ambiente, né? Vocês também trabalham com isso? Isso acontece sempre ou nos casos mais extremos, naquele que não teria uma outra opção? Sim. A gente trabalha em parceria com a rede, né? Como eu disse, o sistema de justiça é um grande parceiro. Quando a gente não consegue avançar no que se refere à proteção da família, né? A aquisição protetiva, a função protetiva da família, quando isso a gente não consegue observar resposta da família nesse sentido, a gente subsidia, né, a decisão judicial para que ele tome decisões cabíveis diante dos casos apresentados. Tá? Então a gente informa a vara da infância, mediante relatórios técnicos, né, da equipe, no sentido de subsidiar a decisão do juiz, né, no caso. Se assim for necessário, essa criança é retirada? Ela pode ser retirada, sim. Ok. Ô Rita, e os procedimentos lá na saúde de acolhimento? A gente tem o projeto Acolher, justamente do HCM, e como há um trabalho de prevenção, há um trabalho com relação a DST, a casos de saúde mesmo, ambulatorial. Tem algum trabalho nesse caso? Sim. O projeto Acolher, na verdade, ele é um nome que a gente usa até para ter um código. Que, por exemplo, você está numa unidade de pronto atendimento, os recursos são mínimos, né? Então, para que eu possa regular você ir para um outro serviço, eu tenho que pegar um telefone e falar.
Então, para que eu não te exponha, Certo. então a gente diz assim, ó, projeto acolher. Então, essa pessoa... Já sabe. Então, o SAMU, comumente, Sim. porque a gente, na verdade, é regulado via SAMU, aciona e vai para... Chegou lá no HCM, vai chegar e vai dizer na recepção, projeto acolher. E ela vai numa cor, né, de classificação de risco, que é laranja, que é ferimento grave, né? Então ela vai ser colocada numa sala especial para que ela possa receber todos os atendimentos com prioridade. Né? Então, esse é um trabalho que a gente levou bastante tempo para organizar no município. Na verdade, a gente organizou o ano passado, né, com toda essa regulação, essa organização. O acolhimento para a vítima, ele se dá em todos os âmbitos da política pública. Passou no SEMAS, né, que é a Secretaria da Assistência Social, na saúde. O acolhimento, ele se dá desde a porta de entrada, que é a atenção básica. Então, vai ser compartilhado um atendimento, se for criança, com o pediatra. Se ele precisar, ele conversa com o ginecologista para tirar alguma dúvida. Pela equipe que tem no NASF, assistente social e psicólogo, pela enfermagem que faz a classificação de risco, em detectando os casos agudos, que a gente chama, ou seja, aqueles a que ocorreu contato com secreção, com sangue ou algum tipo de laceração, até 72 horas, esse vai ser regulado para o HCM, se for mulher, criança e adolescente, ou para o HB, se for meninos acima de 14 anos, que é na urgência do HB, ou homens. Né? E aí ele vai receber uma profilaxia, o que é medicação. Tá? Ele vai receber uma medicação para ele não contrair, então, as ISTs, que chamou de infecção sexualmente transmissível, né? E se for mulher e tiver idade fértil, a questão da contracepção de emergência para a questão da gravidez. Prevenir a gravidez. Então, basicamente, o HB, HCM, ele é a nossa referência estadual, não só para o município, mas para a região, para as profilaxias. Por isso, é até 72 horas. Mas vamos lembrar, criança de 0 a 9 anos, comumente a gente define como caso crônico. É aquele que já aconteceu mais de uma vez. Muitas vezes, ela pode não ter tido contato com sêmen, com secreção, né? Manipulação da genitália, felação, é outro tipo de situação do estupro, da violência sexual. E é importante que ela seja cuidada ali na atenção básica. Porque é todo um sofrimento ir até o HB, tomar medicação se não teve contato. Então, expõe essa família, expõe essa criança. Assusta, né? E revitimiza, na verdade. Então, o nosso esforço é para, na atenção básica, detectar, ou na urgência e emergência, seja uma UPA, detectar se aquilo é um caso agudo ou um caso crônico. Tá? Então, tem critérios para os profissionais, eles são qualificados para esse critério, para somente nos casos agudos serem encaminhados para o HCM. Vamos fazer um intervalo, Vivian? Vamos sim, Matheus. Então a gente volta no próximo bloco do Ponto de Vista falando sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Fique com a gente. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta, sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção.
Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso! Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. E a gente volta agora no terceiro bloco do Ponto de Vista, falando nessa semana sobre o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Eu pergunto para a delegada, a doutora Dalice Ceron, a internet, super positiva, mas há um lado obscuro dela. Compartilhar fotos de menores também é crime, doutora? Ele envolve sanções e penas? Sim, não resta a menor dúvida. Inclusive, a punição é rigorosa. Né? No compartilhamento é crime inafiançável, o indivíduo vai preso mesmo. Quem compartilha e quem recebe? E ter acesso às imagens tem uma tipificação penal que pode ser afiançável, né? Você arbitra um X para que a pessoa se livre solta. Se compartilhar imagem, é inafiançável. Né? Mas qualquer postagem de pornografia infantil também, pelo ECA, né, tem uma punição rigorosa. E às vezes não, até mesmo a conversação, não precisa ter imagem. Aquele indivíduo, a menina acredita que do outro lado, né, ela esteja contatando um rapaz, um garoto da mesma idade, um paquera, cria um vínculo, né? Afetivo. E esse indivíduo, com certeza, é uma marmanjo, é um mau caráter, e ele começa a envolvê-la, né, para programa sexual, para encontros. Isso aí é tido como exploração sexual. Pede para o menor, para a criança, o adolescente mandar uma foto, né? Começa a induzir, ele exibe o órgão sexual dele, pede para a menina agir de idêntica forma. Sim. Então, toda a situação, né, pela internet envolvendo a pornografia ou dentro desse contexto, né, de aproximação com a finalidade sexual é punida com rigor. Ok. Ô Rita, a gente vai falar agora, fortalecer ainda mais esse debate do pedido de auxílio, de ajuda, de orientação. A gente pode colocar as UBSs, por exemplo, às vezes é a porta de um poder público mais próxima ali daquele cidadão. Ele pode ter a tranquilidade de procurar essa UBS para falar, às vezes, do primeiro relato de um caso de abuso. Os profissionais lá foram capacitados para receber esse tipo de informação? Sim. Todo o serviço de saúde, ele é porta aberta para que qualquer pessoa, né, possa procurar e pedir ajuda e contar a sua questão, que vai ter uma equipe que vai fazer o acolhimento e vai fazer os encaminhamentos necessários conforme a queixa. E esclarecendo, né, que eu acho que você vai conversar com o meu colega, mas não só a saúde, mas na educação, na assistência social, nos equipamentos de esporte, no equipamento de cultura, os profissionais têm uma responsabilidade em estar acolhendo fazendo o que a gente chama uma escuta inicial,
né? Para ver como é que orienta a pessoa a procurar ajuda, onde que ela encontra ajuda. Perfeito. Nesse ponto, Kleber, o conselho tutelar é essencial também na identificação desses casos, não? Sim, o Conselho Tutelar, além da identificação, mas a própria do recebimento da notificação desses casos, né? O Conselho tem sido um grande parceiro. É importante a gente destacar que quando uma notificação chega ao Conselho, tem celeridade, isso chega rápido à rede, né? Nós estamos já acostumados a trabalhar com esse equipamento, então é importante destacar o Conselho como um importante ator, sim. No que se refere à notificação. Essa rede é acionada de forma muito rápida a partir do momento que surge essa notificação, né? Sim, com certeza. Doutora Dalice, e no caso da polícia, quais vias a gente pode usar? A gente pode ir diretamente à delegacia, pode ser por telefone, posso acionar talvez o 190? Como é que na parte da segurança pública, né, dos agentes da segurança pública, quem que a gente poderia procurar? Sim, todas as denúncias são checadas, seja através de ligação telefônica. A pessoa pode comparecer na delegacia e não desejar a identificação, né? Colocar seu nome lá. Então, todas as denúncias serão checadas. E também nós temos recebido muitas, né? Através do Conselho Tutelar, que por sua vez, né? Recebe através da saúde, através da educação. Então, é importante que a pessoa procure algum órgão, não necessariamente a delegacia, se ela sentir um certo constrangimento. Okay. O importante é denunciar. Doutora, e às vezes a gente fica preocupado de achar que vai levar o assunto a um órgão público, né, a uma autoridade, e o medo de estar sendo leviano, de não saber exatamente o que está acontecendo. O fato de eu reportar a todas essas instituições não quer dizer que eu vou imputar culpa a ninguém. Vai ter uma investigação em cima disso? Sim, na verdade a polícia busca a verdade real, sim, seja confirmatória ou negativa. Né? Mas toda denúncia é apurada através de um inquérito policial. E para tal nós contamos, né? Nós notificamos a Secretaria de Assistência Social, que por sua vez encaminha para a saúde, o CAPS, né? Às vezes um atendimento psicológico, entendendo, né? Que a criança necessita desse atendimento, a criança, o adolescente, e também depois nós vamos contar com esses relatórios. A polícia está se estruturando para fazer a escuta especializada dessas crianças vítimas, que seria um ambiente descontraído, sem computador, sem alguém digitando. Então, haveria uma filmagem e a gravação do seu relato espontâneo. Isso seria muito bom. Para ela muito não sofrer ali mais um momento, para ela não ser revitimizada e para que essa verdade aflore realmente de forma espontânea. Porque muitas vezes nós ficamos em dúvida, a criança pode confundir. Né? Eu mesmo, eu já me perdi em situação que o pai usou uma pomadinha de assadura na criança e a mãe entendeu isso como uma situação abusiva. Então, até para a polícia é muito difícil. Porque, como dissemos, nessas situações, né, nem sempre, dificilmente deixa materialidade. Vai deixar materialidade quando a criança, a partir dos 10 anos de idade. Né? Em menores, dificilmente. Então, é a palavra da criança, às vezes nem ela tem voz, né? E do abusador. Então, acaba não havendo a responsabilização criminal. Ô Rita, e com relação aos enfrentamentos e o prosseguimento nesse combate, foi feito recentemente um pacto, né, com a intenção de criar um comitê que vai ligar, além das secretarias, outras instituições, como o Ministério Público, as delegacias. Como isso vai funcionar? Então, antes de eu te responder, eu quero complementar o que a doutora Dalice estava trazendo, porque isso é bastante importante que fique claro para todos nós, né? E que as famílias também saibam sobre como é que isso se dá, como é que é. Existe essa escuta qualificada, que é a especializada, que a doutora Dalice traz, que é para um órgão específico. É importante saber que o profissional, para ele trabalhar com essa família, o único caminho, o meio dele é o vínculo de confiança. Então, esses profissionais, eles não podem constituir provas para
a questão da delegacia. Até para ficar claro, porque que precisa ter equipes em diversos espaços diferentes. Sim. Tá? Então, quando é encaminhado para o CREAS, que é a Secretaria da Assistência Social, quando é encaminhado para a saúde, que vai para o CAPES, para a saúde mental, esses profissionais têm que estar livres para trabalharem com essa família a respeito do dano causado, a respeito da confiança de que vai ser protegido e cuidado daquela criança. A partir do momento que eu estou proibida profissionalmente pelo meu código de ética, inclusive. Eu não posso utilizar disso como informação para constituir prova para o agressor. Então, isso precisa ficar muito claro quais são os papéis das instituições, que aí tem a ver com o pacto que você está me perguntando, tá? Os papéis, as atribuições de cada instituição para trabalhar com esse tema. Então, esse tema, ele é intrasetorial, visto que se ele entrou pela porta da saúde e da atenção básica, muitas vezes vai sair para especializada na saúde mental. Ele é intersetorial, porque se ele entra pela saúde, ele precisa da interface da violação de direito com a Secretaria da Assistência Social, CREAS, ele precisa do Conselho Tutelar, e ele é interinstitucional, porque ele precisa da Segurança Pública, da Vara da Infância, do Ministério Público. Então, este documento que vocês estão dizendo, é um documento que nós trabalhamos a muitas mãos. Foi sentado lá na Delegacia de Defesa da Mulher, com as 3 delegadas, levei o documento, ficou com elas para elas fazerem revisão. Nós montamos um espaço intersecretarias com representante de cada secretaria do município e nós fomos redigindo as atribuições de cada serviço no enfrentamento às violências no plural e em todos os ciclos de vida, criança, adolescente, mulher, idoso e todos os tipos de violências. Para que a gente tenha um documento que nós, ainda bem, não somos eternos nas áreas que a gente trabalha. Amanhã eu não estou, ele não está, ela não está. É importante que o profissional que chega, ele tenha um ponto de partida. O que esse município já constituiu, quais são os documentos que nós temos para trabalhar com essa questão no município. E a partir daí, claro, ele vai fazer as atualizações, porque muda a legislação, né? Mudam as ações, serviços, por exemplo, o anexo ele não está no nosso decreto. Então, por que o decreto ele constitui o comitê? Porque o comitê vai tratar das atualizações. Então, chegou um serviço novo, esse serviço vai ser organizado. E no comitê terão assentos todos esses serviços do município, exatamente para a gente tratar de quais são as atribuições, qual é o ponto de interface de um serviço para com o outro e como é que a gente dialoga para quê? Em benefício da vítima. Né, da gente melhorar uma cidade que consiga realmente trabalhar com a cultura da paz, que esse é o desejo que a gente tem, né, trabalhando com esse tema. Doutora Dálice, e com relação à legislação, qual que é o amparo legal? É Código Penal, é o ECA que tipifica essas condutas? E as penas, elas são severas para esses abusadores? Sim, nós temos a punição tanto no ECA, né, figuras tipificadas no ECA, como também no Código Penal brasileiro. E a punição é severa, sim. No caso de estupro de vulnerável, por exemplo, a pena varia até 10 anos. Matheus, vamos fazer a nossa rodada final? Isso mesmo, Vivi, a gente faz a nossa rodada final e a gente abre agora o espaço para os nossos convidados para deixar contatos, quem quiser procurar ajuda e deixar uma mensagem para quem está passando por uma situação dessa na família e dentro do seu ciclo familiar, como fazer, como proceder. Doutora Dálice, a senhora. Olha, eu daria um recado assim, focando na mãe, que, sabe, que é a proteção, a importância da proteção à criança, né? Às vezes ela fica muito dividida, né? Em razão dessa dependência emocional, crise financeira. Procure ajuda, sabe? Jamais acredite, sabe, nesse indivíduo que reside consigo, que mostra que ama você, que ama seus filhos, sabe? O excesso de confiança muitas vezes induz a essa situação, porque a mulher acaba deixando a criança em situação de vulnerabilidade, né? As campanhas são muito importantes. Quantas denúncias nós recebemos movidas por cartazes? A própria, inclusive numa última situação, a criança cobrou da mãe. Epa, eu sofri abuso e você, mamãe, o que você fez? Você foi na polícia? Aqui, olha, né? E mães que se encorajaram vendo esses cartazes. Então, denúncia, não importa onde, não importa, mas não se cale, porque o abuso sexual
ele tatua a alma da criança. Isso vai refletir na adolescência. Kleber, você? Bom, gostaria de deixar o recado que o CREAS estão de portas abertas, né? Assim como todos os equipamentos da assistência social. E no caso de dúvida, que entre em contato com o profissional, né? Para conversar, para ser orientado. Perfeito. Rita? Da mesma forma, né, corroboro com o que os colegas trouxeram e que procure ajuda, né? No próprio território onde a família mora, ela tem muitos serviços que ela pode procurar para uma conversa. Não precisa, eu tenho dúvidas, eu não quero denunciar para a polícia, eu quero que isso seja sigilo até eu poder chegar em alguma... Procure, o serviço vai te acolher, o serviço vai te ouvir, ele vai te orientar. Se você tem outras dúvidas jurídicas, tem um outro serviço que vai poder te acolher para essas dúvidas, enfim, mas não se cale, né? Confie no que a criança está te trazendo, principalmente quando é criança, né? E procure ajuda. Muito obrigada. Gente, lembrando que além de todos esses canais que foram ditos aqui, que pode ter a sua presença, né, nesses serviços, o BS, os centros de assistência, a gente também tem alguns números importantes. Matheus, a gente tem o Disque 100, que também pode ser um canal de denúncias telefônicas, e o 180. Esse foi o ponto de vista dessa semana. A gente te encontra na próxima com mais um tema interessante para você e para sua família. Tchau! Tchau!